Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos falar dos alcínios e dos alcadienos. Nas aulas anteriores, nós falamos dos alcanos e dos alcênios. Então, vou relembrar com vocês. Os alcanos são hidrocarbonetos que têm ligação simples, tá? Ou seja, quando eu vou enumerar essa cadeia, que tem um alcano, eu tenho que procurar enumerar o mais perto possível do radical, tá? Então, radical, no caso do alcano, ele é prioridade. Quando é um alceno, que é quando tem ligação dupla, eu tenho que começar a enumerar minha cadeia principal o mais perto possível da ligação dupla. Ou seja, mesmo se o radical estiver lá no número 5 e a ligação dupla estiver no número 1, eu tenho que começar a enumerar minha cadeia o mais perto possível da ligação dupla. Ou seja, a dupla ela é prioritária, tá? E aqui no caso dos alcinos, também eu tenho que observar isso. A nossa ligação tripla, né? Alcino vem vem de ligação tripla, que é esses três tracinhos aqui, tá? Eu tenho que enumerar o mais perto possível da ligação tripla. Então, vou mostrar para vocês o seguinte. Nesse número 5, se eu começasse, né, a enumerar por ele, colocasse aqui no lugar do 5, 1, então 1, 2, 3. A ligação tripla ela ficaria entre o número 3, né, e 4. Agora, enumerando desse lado, onde que está o 1, ó, 1, 2, 3. A ligação tripla ela ficou entre o número 2 e 3, ou seja, ela ficou com um número menor, né? Então, a minha prioridade aqui é deixar a minha ligação tripla ou dupla ficar com um número menor, tá? Então, nesse caso, eu comecei a enumerar desse lado aqui, porque a ligação, no caso tripla, vai ficar com um número menor. Então, vamos lá, enumerei, né? Peguei linear, minha cadeia, e sobrou só esse radical aqui de fora, tá? O nome desse radical é um carbono. Um carbono é médio, terminação de radical il. Ou seja, no carbono 4 eu tenho o radical metil. Agora, linearmente, eu tenho 5 carbonos, que é pente. A minha ligação tripla está entre o número 2 e 3. Eu pego o número menor, 2, coloco um IN, porque é uma ligação tripla, e termino com O, porque todos os hidrocarbonetos vão terminar com O, tá? E aqui, gente, os radicais têm que estar em ordem alfabética. Como só tem um radical, então comecei por ele, tá? O outro exemplo aqui, ó. Também nós temos uma ligação tripla, né? A minha cadeia principal vai ser linear. Aí aqui, a minha ligação tá aqui, né? Então, 1, 2, 3. Se eu começasse do outro lado, ó, 1, 2, 3, ficaria entre 3 e 4. Aqui ficou entre 3 e 4. Mas eu tô dando prioridade para começar desse lado aqui, porque eu também tô pegando os radicais, tá? Que, no caso, é esse radical aqui que ficou fora, tá? Então, vamos lá. Enumerei linearmente, peguei a ligação tripla, deixei ela com o número menor e ainda peguei esse radical aqui. No 2 eu tenho esse radical, né? Ele chama metil. Aqui, 6 carbonos, X. No 3 e 4 tem uma ligação tripla. Eu pego o número 3, coloco IN, porque vem de ligação tripla e o final O. Olha esse exemplo aqui, né? No caso, a gente coloquei mais radicais aqui. Peguei linearmente, essa é a minha cadeia principal. Comecei a numerar desse lado, que já é evidente que aqui já tem a ligação tripla, ela vai ficar com o número menor. Aí no 3 eu tenho um radical só, então ele chama metil. No 5 aqui embaixo eu tenho um radical que ele chama metil. E no 5 em cima eu tenho outro radical que é o etil. Colocando em ordem alfabética, né? No caso aqui o E vem primeiro, né? 5 etil. Aí eu coloco 3,5 di, porque tá repetindo duas vezes o metil. Agora dou nome à minha cadeia principal, que é 7 carbonos. Então é hept. A minha ligação tripla tá entre o número 1 e 2. Eu pego o número menor, que é 1. Coloco o IN, porque é 3 tracinhos, e termino com O. Então 5 etil, 3, 5 de metil, hept, 1 ino. Tá? Outro exemplo aqui de um alcino. Também aqui peguei linearmente. Só que aí eu vou mostrar para vocês, ó, 1, 2, 3. Desse, se eu começar aqui, ó, tá entre 3 e 4. Do outro lado, 1, 2, 3, 3 e 4. E aí, eu vou começar a enumerar desse lado aqui, porque aqui eu tô pegando dois radicais, tá? Então, aqui, 1, 2, 3. Então, eu deixei a minha ligação tripla entre 3 e 4, tá? E aqui eu peguei dois radicais, no caso que é o 2. Aí eu repito de novo o 2. Qual que é o radical? É o metil. Só que aqui no carbono 3, 4, 5, no carbono 5 também eu tenho um remetil. Aí tá repetindo quantas vezes? 3 vezes. Então ficou 2, 2, 5, tri, porque tá repetindo 3 vezes o metil.
E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Linearmente, nós temos 7 carbonos. Prefixo 7 carbonos, ept. Só que a ligação tripla está entre 3 e 4. Eu pego o número menor que é 3 e termino com in, porque ligação tripla, o final é O, porque é hidrocarboneto, tá? Alcadienos. Os alcadienos de en, tá repetindo duas vezes o en, que é uma ligação dupla. Eu também tenho que observar onde que está essa ligação dupla para poder deixar ela com um número menor. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, a ligação dupla ficou entre 2 e 3, e eu já peguei aqui o nosso radical aqui, tá? Então, por isso que eu comecei a numerar desse lado aqui. Então, aqui no 4, ó, 2 CH3 e um carbono só aqui, né? Então, nós temos aqui 3 carbonos, é o propil, mas qual é o propil? É o iso, duas partes iguais, iso. Então, no carbono 4, nós temos o 4 isopropil, são 6 carbonos, o prefixo é ex, só que as nossas ligações duplas está entre o número 2 e 3, eu pego o número 2, está entre 4 e 5, eu pego o número 4, coloco di, porque está repetindo duas vezes o en, que é a ligação dupla, e termino com o. Aí eu coloquei essa palavrinha a, vocês podem encontrar sem ela e com ela. Por quê? Porque se eu colocar ex 2,4 de eno e eu tirasse esse 2,4, aí ia ficar ex de eno. No nosso português ficaria errado. Aí você insere essa palavrinha a. Ficaria errado se eu não colocasse essa palavrinha errado? Não, gente, não ficaria errado, tá? Mas assim, vocês podem encontrar com essa palavrinha a. E também podem encontrar sem a palavrinha a, tá? É só porque fica mais bonitinho na nossa linguagem, né, no nosso português. Então, aqui, né, esse outro exemplo. Eu comecei a numerar desse lado aqui, né, aqui, ó, eu já peguei essa ligação dupla, já peguei esse radical. Então, peguei linearmente a cadeia principal. No 2, eu tenho 2 carbonos, então é etil, 2 etil. No 4, só um carbono, então é met. 7 carbonos é hept, tá? Aí aqui, 1 e 2, eu pego o número menor que é 1. Aí tá lá entre 5 e 6, eu pego no menor que é 5, di, porque tá repetindo duas vezes o en, que é a ligação dupla, eu finalizo com o. Aí a mesma coisa, pode ficar ept 1,5 de eno, ou eu coloco hepta 1,5 de eno. Todos os dois modos estão corretos. Esse exemplo aqui, tanto faz eu começar, né, de um lado ou de outro, só porque o que acontece? Se eu pegar desse lado aqui, ó, eu já tô pegando esse radical, tá? Então, por isso que eu estou iniciando desse lado. Então, 1, 2, 2 metil. Aí são 4 carbonos linearmente. Então, o prefixo de 4 carbonos é but. As ligações duplas está entre 1 e 2, eu pego 1. Está entre 3 e 4, eu pego 3. Di, porque está repetindo duas vezes a ligação dupla, que é em, tá? É o final O. E insira a palavrinha a para o nosso português, né? Ficar mais bonitinho na hora de escrever. E para finalizar isso daqui, cadeia linearmente. Aí o que acontece? 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. O que aconteceu aqui, gente? Aqui eu coloquei 3 carbonos, mas é 4, tá? 1, 2, 3, 4. Vou até corrigir aqui com vocês. Para depois, quando vocês receberem certo, né? Porque agora não dá para mim editar essa videoaula, porque eu já editei várias vezes. Então, vamos só corrigir aqui. 4, no carbono 4 eu tenho o radical metil, só que aqui linearmente eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prefixo 7 carbonos hept, e a ligação dupla, ó, aqui nesse caso aqui, 1, 2, 3, tá entre, se a gente fosse pegar aqui, ó, começando desse lado aqui, enumerando aqui, que também ficaria com o número 4, ficaria 1, 2, eu peguei o número 1, e desse lado aqui eu peguei o número, no caso, 4, que é menor que 5. Aí eu coloquei 1, 4, di, porque tá repetindo duas vezes a ligação dupla, tá? Então, aqui, só recapitulando, né, como que ficou. Eu enumerei desse lado, 1, 2, 3, 4, tá? Mas se eu tivesse enumerado do outro lado, o terciário ficaria errado. Ó, 1, 2, 3, 4. O radical ficaria no número 4, só porque eu estaria deixando a ligação dupla com um número maior, né? Porque eu estaria contando essa daqui como se fosse a nossa primeira ligação dupla que nós estaríamos pegando, ó. 1, 2, 3. Aí ela ficaria entre 3 e 4. Aí a outra ficaria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaria entre 6 e 7.
Aí, o que que acontece? Se eu enumerasse desse lado, eu já estaria pegando o número 1, né, e 2, então deixaria ela com o número menor e seguiria, né, pegando aqui também para deixá-la com o número menor e ainda pegaria esse radical. Então, ficou 4, lá no 4 metil, hepte, porque são 7 carbonos. No número 1, tem uma ligação dupla, tá? Entre 1 e 2 eu pego o número 1, e aqui tá entre 4 e 5 eu pego o número 4, porque tá repetindo duas vezes a ligação dupla. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada.